A gente traça todo um histórico que a CIA sabia fazer, queria fazer e já fez. A gente tem na Filipinas, tinha um grupo revolucionário chamado, acho que são os Hooks. Já ouvi falar. Lá na Filipinas tinha um folclore de um bicho lá que era tipo uma espécie de morcegão, um vampiro. O que a CIA fez? Eles queriam espantar os caras da região. Eles pegaram um cara na encolha, pegaram o cara, colocaram 2 furos. E a gente sabe, isso aí é relatório, tá? Isso aí não tô inventando isso da cabeça, não. Colocou 2 furos no pescoço dele, tirou todo o sangue dele e sabiam os trajetos que os caras faziam e deixaram o cara lá. Os caras nunca mais voltaram. Então, Psyops, a gente sabe que existe, a gente sabe que a CIA tem interesse nesse A CIA faz umas coisas muito doidas. Na década de 70, ela fazia estudos e tentar a comunicação telepática. Tinha o MK Ultra, sabe? Então, um monte de coisa maluca que eles... Eu já fiz vários episódios sobre isso. Qual é a parada da CIA? A CIA, ela é toda compartimentalizada. Isso. Então, tipo assim, o chefe da CIA não sabe o que está acontecendo. Sim. São várias células e cada um faz um experimento diferente. Claro que existem coisas maiores que talvez juntem mais pessoas, assim, né? Mas, nesse sentido, o César, ele traça um perfil do que provavelmente pode ter acontecido. No caso, um Psyops dos Estados Unidos contra o Brasil, testando uma possibilidade de criar isso, né? E ele rastreia por onde ele teria feito. Porque para fazer isso durante meses, você precisa, no mínimo, de uma base de operação. Não, a gente sabia que não tinha porta-avião. Ele rastreia um instituto, que a gente não dá o nome, esse instituto existe. Ele foi investigado. É um instituto, a gente chama de Instituto Linguístico. Vou falar assim para questões jurídicas, até proteger o podcast de vocês e o meu rabo aqui também. Instituto Linguístico existe desde a década de 70. O Protásio, no primeiro comar, comandante do primeiro comar, em 77, ele já falou, Brasília, tira esses caras daqui. Esse cara virou inimigo número 1 desses caras. O que esses caras são? Eles são uma célula protestante, de igreja nenhuma, que vieram aqui no Brasil, se instalaram, para cuidar dos povos indígenas e ensinar a Bíblia. É uma grande... Cara, esses caras são bizarros. Já acabaram com umas 70 línguas já de povos originários que não vão voltar mais. E essa galera tá até hoje, tá? Desde 77. A gente não tem evidências que essa organização ela tem relação com a Operação Prato, então isso é bom deixar claro. Existem saltos lógicos para a gente chegar. A gente fala, por exemplo, como isso poderia ter sido feito. A gente pega elementos da realidade para falar como isso poderia ter sido feito. E a gente achou, pelo Arquivo Nacional, vários argumentos que o SNI colocava de que esse instituto ele estava fazendo umas coisas muito bizarras. Estava extraindo minério, estava pegando coisas estratégicas, estava colocando índio para trabalhar de maneira precarizada. E essa galera estava agindo na moita nesse sentido. E esse instituto, uma amiga inclusive mandou uma mensagem hoje e falou, minha mãe trabalhava naquela região, na época, ela era dentista, e quando você falou no podcast do instituto, eu já lembrei das histórias dela. Esse instituto existe, ele tinha base de operação, eles tinham pistas de pouso, eles tinham aeronaves e carros. Aeronaves, assim, aviões, né? Nesse sentido. Então, começa, então você vê, e aí o César ele ficou muito, e aí ele encontra um informe do SNI falando, testemunhas afirmam que esses gringos estão entrando na floresta com máquinas estranhas. Eita. Isso é documento do SNI. E aí a gente estava só esperando, a gente só precisou do batom na cueca, a gente não encontrou o batom na cueca, então por isso que a gente fala, galera, tem saltos lógicos, mas encaixa algumas coisas. Eu já sou da opinião que, para mim, está além das nossas convicções. Não acredito em extraterrestre, mas eu acho que se a gente juntar todas as características que a gente tem as evidências, não dá para explicar. Porque hoje, para você ter esse nível de sofisticação de ataque, porque você imagina, você não precisa mandar um míssil para acabar com o Osama Bin Laden. Você manda uma sonda de 2 metros de diâmetro que vai lá, inocula um veneno ou faz alguma parada e destrói o cara. Hoje em dia, como é que os Estados Unidos fazem? Eles mandam aqueles mísseis que eles são mais especializados em, às vezes, quebrar bunker. Tem vários tipos de mísseis, né? Porque os caras querem ter certeza que o maluco morreu. Se os caras tivessem a sofisticação desses aparelhos, eu acho que isso já teria sido utilizado. Foi o que eu falei. Se é um negócio automatizado, que consegue se mover por entre casas, escanear pessoas e depois ir embora, fazer ataque, né? Enxergar as pessoas, ele seguia. Sim. Então, é um negócio em 77. Em 77. E assim, já existia um drone em 77. O laser estava engatinhando, mas já existia laser. A gente questionou muito, por exemplo, se o foco de luz poderia ser alguma coisa radioativa. Porque mas meio que não cabe, porque você tem um envenenamento radioativo, ele funciona de maneira diferente. Você também não tem uma incidência de câncer. Um cara que fala muito sobre isso, eu trouxe o livro dele aqui, é esse cara aqui, o Marco Seixas. Ele é cardiologista. Tem esse livro aqui, Rastros do Terror.
Ele é um cara muito bom que ele analisa os jornais e ele dá a opinião médica dele. Legal. Eu até falei, mano, será que não essa fraqueza não é, por exemplo, algum sintoma de malária? Uma amiga, eu tava conversando com uma amiga, ela falou, poxa, a gente vai fundo na parada. Ele falou, pô, tem a tal da anemia falciforme, que a pessoa cai fraca. Ele falou, Andrei, segundo os relatos, assim, não caberia. Porque e aí ele dá uma série de explicações do porquê que aquilo não caberia. Mas aí ele, por exemplo, é um cara que tem um caso da Ilha dos Caranguejos, não sei se vocês já ouviram falar, Sim, que aconteceu no Maranhão. famosíssimo. Uhum. Então, Do barco, né? Do barco, né? Um monte de gente do Maria Rosa. Um monte de gente liga esse caso ao chupa-chupa. Eu não acredito que seja do chupa-chupa, porque o modus operandi é completamente diferente. Provavelmente o que atingiu eles foi um raio. Eles têm aquelas queimaduras de Lichtenberg, né? Que é meio, parece que fosse uma raiz de árvore, né? Olha o raio aí, galera. Falei? Só que Raio-bola. aconteceu muito próximo da região, 2 meses antes do chupa-chupa. Aí fez uma correlação. Então a galera começou... Os próprios jornais na época faziam uma correlação. A ufologia estava bombando na época pros jornais. E Só que demanda por informação. Mas isso era mais coisa de cidade, não do interior. Interiorando, cara, o pessoal de cidade se acha muito... Ah, eu sou espertão, eu tenho acesso à informação e tal. Os caras tudo acreditando no disco voador do espaço e os ribeirinhos lá, os caras no interior. Oh, mano, porra é essa? Não, e esses PSYOPs aí também não precisa ser necessariamente dos Estados Unidos. Eu lembro que a União Soviética também fazia uns experimentos muito doidos. De telepatia, de pessoa tentar descobrir o que estava guardado na outra sala. Sim. Não, isso aí acontecia demais, assim, isso aí. E aí fica toda aquela teoria da conspiração. Será que eles encontraram uma forma de fazer isso? Porque você tinha aquela imagem projetada, né? Você tentava descobrir qual é o código de um míssil, por exemplo. Sim. E ele colocava os paranormais pra tentar descobrir. Isso aí. Cara, é muito maluco. Cara, os anos 70 é muito maluquice, mano. Ah, é? Experimentos, eles faziam experimentos com LSD, né, cara? LSD. Eles entravam na balada e jogavam LSD na água das pessoas. Pegava mendigo e fazia experimento. Meu Deus, cara. Então, por isso que não aquele dá pra documentário, Stranger Thing, é todo aquele documentário lá. Por isso que eu falo, não dá pra descartar essas opções, cara. Por mais absurdas que pareçam. Um dos casos que a gente chegou, por exemplo, pra explicar isso, foi o Vilas Boas. Vocês já ouviram falar do caso do Vilas Boas? É um cara que fez sexo com ET. Ele foi abduzido, é um caso brasileiro do início do século. Famosíssimo. E o que acontece? O Wikileaks, a gente descobre uma conversa da CIA de um cara falando que essa parada aí foi PSYOPs. Os caras chegaram aqui com LSD, tucharam LSD no cara. O cara ficou viajando O cara ficou viajando e aí que tá. Tem prova disso? Não. Mas o agente que o cara fala... Isso é 2010, tá, gente? Eu tô falando de um caso de 100 anos atrás. Em 2010, o cara falando, quem fez isso foi o tal do Nogovic. É um nome do cara esquisito, mas é um cara da CIA. E aí a gente foi atrás desse cara. E a gente sabe que ele teve no Brasil na época. Tá então, sabe como é que as coisas começam... Então, cara, a gente foi muito fundo nessa parada. Tipo, é o material mais completo sobre a Operação Prato, seja pro lado cético, seja pro lado... A gente dá todas as hipóteses possíveis do que poderia ter acontecido. Aí você pega o que faz sentido pra você. Né? Exatamente. Como a gente não tem como explicação, é um cara de 50 anos, a gente pega o que faz mais sentido pra gente. Eu vou pedir pro Cris colocar aí UFO Nacional, o arquivo UFO Nacional aí pra gente. Então aí a gente chega nesse momento aqui. Aconteceu a Operação Prato, 1977. Ninguém sabe exatamente o que rolou, era uma coisa dentro da Lá, aeronáutica. a aeronáutica foi lá, aquela meia dúzia de cara lá, não sei o que, fez, relatou, escreveu o relatório, fotografou, e o negócio estava lá. Sim. Só que você diz que desde essa época já começou a ter vazamento. Mas aí vazamento para onde? Antes da revista UFO, a gente tinha essa revista aí, que foi a primeira empreitada do Gevaer com o Petit. Porque eles dois saíram da revista Planeta, né? Eles escreviam para a revista Planeta, pra quem não lembra, é um clássico. Um clássico, pô. Então, não é a revista UFO ainda, é um projeto prévio que durou apenas 10 edições. Do famoso CPDV. CPDV. E você vê ali, ó, julho, agosto de 1985. Teve uma live que eu vi, que eu acho que a pessoa ela deu uma pequena imprecisão, que ela citou que a gente achou um material que a gente vai passar daqui a pouco aqui para vocês, e ela cita que o vazamento é desse livro de 91 do Daniel Rebisso, mas não é. Esse vazamento é dessa edição número 3 da revista Ufologia Nacional e Internacional. Desse rolê é que eles traziam muita coisa de fora, né? E aí o que acontece? Eles têm... Aí começa o primeiro vazamento da aeronáutica. Você vai ver, ó, documento, isso aqui, né? fotos de OVNIs obtidas pela Força Aérea Brasileira. Não tem Operação Prato aqui. Não existe esse nome ainda. Não tem nome. Entendi. Eles sabem que rolou, mas ele não tem nome. E aí começa... E aí porque eles receberam, é isso? Então, a aí história tem a é UFO essa, Nacional né? 2 pra gente colocar aí a imagem. Que aí eu vou mostrar pra vocês o que eles receberam. Que isso aí deu um problema, rapaz.
Eu conversei com o Daniel Rebisso, autor desse livro. Cara, gentíssimo. Ele é um cara incrível. Ele é muito legal. Ele deveria ter mais fama do que tem. Eu acho que por esse caso ser bem norte, ele não tem... Mas esse cara ele é muito importante para esse caso. E aí você tem a primeira página dessa matéria, dessa revista, documento, foto de OVNI da Força Aérea Brasileira. É assim que era... Confidencial gigante aí, ó, na cara. Então, e aí tem esse carimbo. Aí dá valor. Do primeiro... Não é isso. E tem esse primeiro comando aéreo que vinha nas fotos, vinha atrás nas fotos, porque eram arquivos confidenciais. O Daniel Rebisso me conta essa história, que eles publicaram, na época o Daniel Rebisso era colaborador da revista UFO, então era o único cara que estava ali era o cara mais que estava ali no Pará, junto com algumas outras pessoas. Ele foi chamado para dentro do primeiro comando e tomou um puto esporro do Holanda. E o Holanda não deu esporro porque ele vazou. Ele deu esporro porque tá a porra do carimbo. Se eles não tivessem publicado o carimbo, essa porra tinha passado desapercebida. O carimba que fodeu. O carimba que ferrou eles. É. E ele fala, o cara foi me deu, e falou, vocês vão publicar mais alguma coisa? Ele falou, não tem nada. E aí ele conta essa história no nosso podcast. Mas eu entendo o carimbo, cara. Eu entendo o lado do Geva Aéreo dos caras. Sim, pô. O carimbo tá ali pra mostrar que é... legítimo. Imagina que tira o carimbo e mostra isso aqui. Não é nada. Até hoje é um recurso usado pra canal que aborda o tema. E eu acho que ele é um cara pioneiro nisso aí, cara. Sim. Entendeu? De taca ali o carimbo e falar, cara, tá aqui, ó. Sim, isso aqui eu não tô inventando, não é um borrão que a eu EUAP desenhei. era o grupo da Amazônia. Era o grupo da galera do norte. Isso. Então é uma colaboração entre a CPDV Era o meu e geal EUAP. lá. Era o meu geal. Porque era isso, cara. Era isso. Era o GVAE centralizando, mas com gente no Brasil inteiro mandando Então, coisa. e essa é a tal. parada. Alguém de dentro do primeiro comando tava vazando. Caramba! E aí você vê como que as pessoas mordidas pelo mistério, elas conseguem sobrescrever até o Até mais a hierarquia, básico né? do que da Até a hierarquia. hierarquia. Daniel Silva mandou aqui. Sua lei não Nossa. vale em Orion. Eu vou ler, cara, o seu, Daniel Silva. Você mandou R$50, cara. Entendeu? Então eu vou ter que ler. Opinião chatíssima. Na Alemanha, ocultismo era popular desde o século XIX. ETs faziam parte dessa história. Paperclip traz Van Braun para os Estados Unidos. Protótipos militares caem. Van Braun conta a história de ETs. Governo usa ET como distração. Abraço. Tá bom. É. Show Fez de uma bola. sequência aí. O Xiaomi Silva mandou 5. Quando criança, sonhei várias vezes que fui abduzido. Com 25 anos, mudei de estado e encontrei o lugar do sonho onde era abduzido. Olha. Então, a gente não falou aqui do ufologia espiritual, né? É Porque isso aí, começou né? a aparecer umas paradas pra mim disso aí no final da produção do podcast. É? Mas não é minha área. Não é minha área, aí eu não... Espiritualidade aí já é outra parada. Tem muitos casos de abdução que pra mim é muito semelhante ao fenômeno religioso. Tipo aquela imagem de Fátima. É muito Eu não tô falando que a Fátima é ET. Eu tô falando isso. É que parece que passa pelo mesmo processo de entendimento da pessoa. É isso, assim. O Edmar Novakoski mandou 5. Sacana tá de sacanagem. Ele pode ser o próprio ser alienígena infiltrado. Isso aí quem fala é o Felca. O Felca fala que eu sou isso aí. Que eu sou um alien infiltrado falando pra ninguém acreditar. Isso aí. O Edmar de novo, tal. Marcelo JP. Lula mandou o Doppler Spaca. O Renato Armani mandou 4,99. Na série da Netflix, Investigação Alienígena, mostra pessoas atingidas por raios no peito. O que seria isso? É um negócio, né? Seria isso. É isso aí. O grande Jorge do Batuque. Jorge do Batuque, ele é seguidor do Assombrado. Aí ele começou a me seguir. Conhece o Assombrado lá? O Matheus e tudo, então. Gostaria de perguntar a opinião de todos. Vocês acreditam que existe alguma civilização terrestre desconhecida, escondida, terrestre mesmo? Alguma civilização terrestre desconhecida, escondida aí? Não. Tem não aqueles evidência. índios lá que nunca se comunicam, né? Mas o que ele pessoal tá passa querendo de falar dos helicóptero. intraterrenos, sei lá. Acho que não. Tem os meninos verdes da Inglaterra. Tem várias histórias de terra oca, nessas coisas assim, mas não tem evidências, eu acho, que sobre isso. Tem algumas pessoas que até vão pro nível arqueologia do tipo, talvez pudesse ter existido civilizações bem antes da nossa, e né? que o Terra tem 4 foi há tanto tempo que a gente perdeu esse... Mas até aí não... Justiniano Meia mandou 5. Ele que tá com o cachorro, é o gato dele, chama Reinaldo. Vamos mandar um salve pro gato dele, Reinaldo. Salve pro Reinaldo. É que foi internado, passa Ai, um pouco tadinho. meio mal, mas amanhã deve voltar pra casa. Tamo junto, cara. Grande Reinaldo. Aí. O Thailand Mendes mandou 27,90. Andrei, você precisa investigar o mesmo fenômeno no interior do Amazonas, especificamente em Eurinupé. Eurinupé, é isso mesmo? Mesmo relato, inclusive com ataques. Muito interessante.
Vou deixar pro Rony dessa vez. É, O Rony gosta Tá mais focado. dessa situação. Ramon Tá Vilela focado. já tinha respondido. O Pirata mandou 5. Serjão, o AARO vazou o segredo há poucos meses. Liberou o projeto que prova que tudo isso é drone. O nome é Avrocar. Coloca na tela a imagem. Tem vídeo também. Avrocar? Eu acho que é aquele negócio lá que eles falaram quando liberaram. Lembra que nós mostramos aqui que quando é triangular e tudo, sim. né? É porque É um os caras, protótipo. nesse relatório do AARO lá, tinha uns caras falando que, o que for triangular é tal coisa. Não, mas tem uma coisa também que a gente não debateu aqui, hein? É. Tem muita coisa aí que o pessoal fala que é PSYOPS da CIA, que pode ser pra cobertamento. Pode ser uma outra... Se a gente for teoria da conspiração pra teoria da conspiração... Fumaça. Não, mas outra coisa também. Ah. Tratar o ufólogo e essas histórias como mentira, possa ser eles escondendo a verdade. Ah, claro. Tem uma galera que fala que a CIA planta uns malucos no meio da parada toda pra desacreditar. Mas até aí, teoria da conspiração por teoria da conspiração... Tá fica valendo, Tá né? valendo. Tá valendo. Mauro Moraes, ele falou que existem relatos de avistamento antes de Santos Dumont. Existe até. Tem. Foo Fighters, pô. Falam que tem quadro da Renascença que tem OVNI. É. Cara, o OVNI ficou um Ma- tempo pousado ali pra o cara pintar. Pro cara pintar. Pera aí! Vira Vai embora, agora! não. Aí, isso aí. Max Volta Vinícius- amanhã pra eu terminar o quadro. Exatamente. Max Vinícius mandou 2. O teste psicológico de hoje é cientificamente ético? Claro que não. Acho que eles não ligam muito pra isso, não. A ética não faz parte disso aqui, cara. CIA e ética não tá... Não ligam muito, não. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.